Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso Linux Security Server in Cloud. Na aula de hoje vamos falar sobre o servidor Samba. Para poder realizar essa aula, você vai ligar as máquinas Security, File Server e instalar uma máquina Windows dentro do nosso appliance. Nós não temos essa máquina, você vai precisar fazer a instalação, pode ser o 7, pode ser o 8, pode ser o Windows 10, para trabalhar como cliente dentro da aula. Com objetivos, teremos a introdução ao Samba 4, como que é feita a instalação do Samba 4, vamos provisionar um domínio no Samba, configurar compartilhamentos e autenticar usuários via Samba. Então vamos falar sobre o Samba, né? O Samba é um serviço, é um projeto, você tem diversos projetos open source no Linux, né? Tem o Apache como servidor web, tem o OpenLDAP, servidor diretório, e nós temos o Samba. O Samba ele é um projeto muito interessante para ser utilizado em ambientes que você possui Windows e Linux, porque você pode aí gerenciar compartilhamentos de recursos em redes que existam aí máquinas Windows. Então eu posso utilizar o servidor Linux como um servidor de arquivo. Ele pode compartilhar arquivos para todas as estações. Ele também, com o Samba, você pode tornar ele um servidor de impressão, disponibilizando impressoras, entre outros serviços que o Samba oferece. Então, esse serviço irá apresentar para a rede de forma que o sistema operacional Windows interprete como um servidor Windows. Então, a ideia aqui é que você tenha uma solução para implementar dentro da sua rede Windows. Eu posso utilizar o Samba para compartilhar arquivo, né, para trabalhar com um servidor de impressão e também com um papel de Active Directory. Sim, o Samba 4, no caso nessa versão número 4, ele consegue fazer o mesmo papel que o Windows Server. Quem criou o Samba, né? Então, o Samba ele foi criado pelo Andrew de Triglock, que precisava montar um espaço de disco com um servidor Unix em seu PC. Então, assim, foi criado por uma necessidade. Tem a foto aí do seu criador em 2005. Então, o Trigger, ele escreveu um Sniff, um programa que faz captura de dados, que analisava o tráfego de dados entre o protocolo NetBIOS e utilizado pelo Windows no compartilhamento de dados. Então, ele precisava fazer um compartilhamento. Então, ele fez o estudo, no caso de como funcionava, né, toda essa parte de compartilhamento em ambiente Windows, e a partir desse estudo ele conseguiu gerar, né, conseguiu criar no open source uma maneira de trabalhar dentro desses compartilhamentos. Então esse sniffer, que ele fez? Conseguiu fazer uma análise, né, para poder criar, ele usou engenharia reversa, através do protocolo SMB. Basicamente, esse protocolo, que é o Server Message Block, ele tinha uma funcionalidade de compartilhamento. Isso daí ele conseguiu implementar no Unix. Dessa maneira, ele fez com que o servidor Unix aparecesse como um servidor de arquivo Windows do seu PC com DOS. Foi algo bem interessante na época. E aí ele disponibilizou, né, não deixou só para ele, nem fechou, disponibilizou o código publicamente em 92. E após algumas atualizações, o nome Samba deu graças ao nome como base da palavra SMB. Quais são as principais características do Samba 4? O Samba já esteve na versão 1, já esteve na versão 2, já esteve na versão 3 e agora, na versão 4, ele consegue fazer o papel de Active Directory, né? Isso é muito importante, muito interessante para uma empresa que gasta muito com registros, né? Gasta com licença, utilizar o Samba 4 no lugar do Windows Server. Inclusive, você pode também, foge claro do escopo aqui da nossa aula, utilizar o Samba como replicação, trabalhar com GPO, entre outras funções que o próprio Windows Server faz. Ele tem suporte completo NTFS, servidor LDAP interno. Uma das coisas que a gente vai aproveitar nesse curso é o LDAP do Samba. O que acontece? Essa aula é uma aula sobre Samba, mas o LDAP ele aparece como um dos componentes do projeto. Na próxima aula, você vai ter uma aula sobre LDAP. Aí vem a pergunta, mas duas
dois serviços dentro da rede fazendo o mesmo papel, aí que tá, né? O Samba, ele não vai fazer o papel apenas de ALDAP, né? Ele faz o papel completo do Active Directory, né? Ele tem aí Kerberos, tem o ALDAP, tem vários outros componentes para fazer o papel de Active Directory na rede. O curso, no nosso curso, também abrange o OpenLDAP. Aí você pode utilizar, por exemplo, o OpenLDAP para ele fazer o papel de proxy, fazendo redirecionamentos de requisições para outros servidores. Então, assim, é interessante sim aprender o Samba 4 e também aprender o OpenLDAP e fazer a integração dos dois. É isso que a gente vai ver nesse curso também. Então, ele tem um Kerberos, tem a integração do Bind para o suporte do AD. Peraí, estava aqui. Ah, tá certo. Slide 9. Aí vem a pergunta, e como que eu instalo? Ele já vem nas distribuições? Então, não vem nas distribuições, você precisa baixar o código-fonte, só que é muito trabalhoso ir lá, baixar a última versão, instalar diversos pacotes, isso tem uma demora, né, para você fazer toda a instalação. Também você vai precisar compilar, né, depois configurar, instalar, ajustar patch, ou seja, dá bastante trabalho. O projeto futuramente será incorporado como, né, um pacote no caso aí das distribuições, né, vai aparecer nos repositórios, mas existem alternativas, né? Então ele está falando o seguinte, ó, o pacote de Samba fornecido a partir do repositório oficial no CentOS 7 não fornece função DC, domain componente, né? Ou no caso DC. A nossa máquina que será utilizada aí como Samba 4 é o FileServer. E o FileServer tem CentOS. Tá, e como resolver isso se tem lá o Samba, mas não tem o papel que realmente eu preciso, que é o papel de DC? A solução que nós temos é utilizar os RPMs do Samba do site enterprisesamba.com, que é introduzido pelo site oficial do Samba. Então, ele tem um enterprisesamba.com, né? Eu posso, inclusive, acessar ele só para demonstrar para vocês. Vamos ver aqui. Abrir um navegador, né? E mostrar o endereço. Ó, certo? Então, tem aí o pacote, né, do Samba. A versão que nós vamos utilizar é a versão 4.1. Mas se você baixar aqui, ó, cadê? O código fonte, ele já está numa versão mais atual, né? O que a gente pode ver aqui, cadê? Ó, tem a versão 3, né? Versão 4. E tem essa versão, pessoal, que é o Samba, Sernet Samba. Se você clicar, vamos ver se ele abre. Ó, ele pede o nome do usuário e senha. Então, é isso que eu vou explicar agora. Pô, como que eu vou instalar se ele vai pedir o nome de usuário e senha? No endereço aqui, ó, cadê? Ó, portal, ó, nós podemos fazer um cadastro, certo? Fazer um cadastro. E a partir desse cadastro, conseguir acesso ao repositório para o CentOS, né? Veja aqui que você pode clicar no signo up, fazer o cadastro e depois você vir no login. Basicamente ele vai te mandar um e-mail, aí quando você for lá no e-mail você confirma. Aí vem a parte interessante do nosso curso. Se você não fez o cadastro, não quer utilizar, não quer fazer um cadastro e tal, você pode utilizar um cadastro que a For Linux, na verdade você não vai utilizar o cadastro, mas você vai utilizar as informações de repositório da For Linux para o Samba 4. Funciona assim, ó. Nós temos um usuário que tem esse nome aqui, ó, certo? Então esse é o usuário da For Linux para quando a gente fala sobre Samba 4. Então, For Linux Samba 4. Beleza, esse é o usuário. Aí tem uma chave.
Essa chave não é a senha, pessoal, tá? É uma chave. Como funciona essa chave? Quando eu vou fazer o cadastro, venho aqui, né? Faço o cadastro, coloco o meu nome, e-mail, tudo isso. Ele vai mandar um e-mail. Depois que você for lá no e-mail, você clicar para confirmar, você pode vir aqui no login e vai fazer o login. Ao fazer o login, ele vai te trazer as informações sobre repositórios para Debian, para CentOS e vai mostrar o seu nome de login e uma chave que você ganha quando faz o login, tá? Então, essa chave aqui é deste usuário, que é o usuário da For Linux. Mas aí a gente vai estar usando, não tem problema, porque você vai usar, não vai estar invadindo nada, vai usar só para fazer o download dos pacotes do Samba, tá? Não é pago, você pode fazer o seu cadastro, tá? Então, se você não quiser utilizar este nome aqui com esta chave, você pode ir lá, fazer o seu cadastro, aí você recebe, no caso, as informações do seu nome e da sua chave. Então, no base URL e no GPG Key, você deve colocar o seu nome de cadastro e a sua chave. Você tem acesso a isso quando faz o login. Na hora que você fizer o login, logo na parte superior você já vai ter essa informação. Beleza. Então, o que eu vou fazer? Eu vou configurar no file server, já vamos colocar a mão na massa, pessoal. Vamos configurar no file server esse repositório, tá? E depois instalar o pacote Sernet Samba e Sernet-Samba-AD. Olha o nome dele, né? Então, ele vai fazer o papel de Active Directory. E aí, a gente vai configurar este serviço para quando você liga a máquina, você ter acesso ao serviço, né? Detalhe, eu não vou trabalhar com o compartilhamento de arquivos na versão 3, então eu vou desativar o Sernet Samba SMBD, NetBIOS também, que é a resolução de nomes na versão 3, então vou também fazer aí a desativação, e o serviço de WinBind. No caso do serviço de WinBind, você utiliza quando a sua máquina Samba faz o papel de cliente de um domínio dentro do Windows Server. Tá? Então, não vou usar isso, resolução para Samba 3, nem resolução de nome e nem compartilhamento de arquivo. O que me interessa, na verdade, é fazer um papel igual ao Windows Server. Então, eu vou fazer o papel de Samba AD, Active Directory. Tá? Bem, como que nós podemos facilitar aí a nossa administração? Na máquina File Server, se você listar o conteúdo, ó, do root, né, vou ser mais específico aí, ó, vai ter o diretório Samba. Olhando o conteúdo desse diretório Samba, você vai encontrar scripts, né, que tem esse SH para a gente trabalhar com migração, reset de senha, tal. Tem o arquivo de configuração principal do Samba, que a gente vai ver hoje, vai ser explicado. Tem o arquivo do repositório e tem um arquivo que é um script de logon. Quem trabalha com Windows, né, está em casa, né, sabe que esses arquivos eles são carregados quando você liga a máquina, eles montam compartilhamento e assim por diante. Vamos olhar o conteúdo aqui do Samba. Olha lá, tá vendo? Tem o nome, né, do usuário e um hash aqui, tipo uma chave. Então, eu vou copiar esse conteúdo para etc e 1.repos.d. E depois eu vou instalar o pacote Sernet, que é a empresa, né, que empacotou, tá, o Samba 4 Plus CentOS, aí traço Samba, depois Sernet traço Samba traço AD. Aí vamos aguardar. Ele tem um pouco de demora, aí que são muitos pacotes para instalar devido às dependências, né? Agora que você tem o repositório, é possível fazer essa instalação. Se você está com Ubuntu, Debian, quando você fizer o cadastro e acessar, tem também configurações de repositório para essas outras distribuições.
ok? No curso a gente vai trabalhar com o Samba 4 no CentOS devido à máquina file server ser CentOS e também ela foi utilizada para cadastrar os usuários da nossa empresa fictícia, que é a empresa Dexter. Você vê aí quanta coisa ele vai precisar instalar, né? Vamos só aguardar ele finalizar. Olha lá, ele vai precisar instalar, tem mais 56 dependências, ó, 60 pacotes. Então, quando ele terminar, a gente continua. Muito bem, pessoal. Terminou, né, essa parte da instalação. E agora tem alguns ajustes, né, que serão feitos sobre os serviços que você não vai precisar utilizar quando iniciar a máquina e serviços que você deve configurar a inicialização. Então vamos lá. Usando o comando chkconfig, nós vamos setar aqui o serviço sernet samba-ad será ativado na inicialização. Agora, o serviço sernet-samba-smbd, ele será desativado. E o nmbd também. E o último que será desativado é o winbindD. Ok. Agora tem um outro ajuste para ser feito. Aqui eu posso fechar, né? Pode fechar, tá bom. Ó. No slide 12. Que na verdade não é um ajuste, é um comando que a gente vai ver agora, né? É um comando para provisionar o Samba. O que é provisionar? A ideia de provisionar é você configurar como que o Samba vai trabalhar. Você pode perceber que o comando que a gente vai utilizar é o Samba Tool, né? Então, na versão 4 do Samba, a gente utiliza ele para várias tarefas. Adicionar usuário, remover usuário, configurar o domínio, configurar Kerberos, configurar DNS, configurar o DAP, ou seja, você faz várias administrações com essa ferramenta. Então, o Samba Tool, ele tem várias opções. Se você usar, por exemplo, né, Samba-Tool e o Enter, ele te traz aí uma lista, né, de subcomandos, né? Tem o Samba Tool, aí tem a dbcheck, delegation, DNS, domain, DRS, então tem várias coisas. O que a gente vai trabalhar é com o domain, né? Se eu usar, por exemplo, o Samba Tool domain, e usar o Enter, aí ele fala, ó, você pode usar o Classic Upgrade, DC Promo, o Demote, né, tem um monte de coisa. A gente tem o Provision, né, que é para fazer provisionamento. Nessa parte de provisionamento, ele tem diversas opções. Nós vamos utilizar, por exemplo, uma que é o --domain. O nome já está falando tudo, né? Você vai definir qual é o domínio. Esse domínio é o que nós devemos informar para os clientes Windows quando eles, no caso, forem ingressar dentro aqui do domínio do Samba 4. Então, o domain, faltou um i aqui, né? Dexter. Aí eu tenho a informação referente ao Kerberos, na parte de autenticação de usuário. O Kerberos, ele tem um reino que geralmente é o nome do domínio referente à empresa, né? Então, o nosso reino, tudo em maiúsculo, é dexter.com.br. Aí tem o tipo, né, de papel que ele vai fazer, o server role, que vai ser um DC. Aí tem a senha admin pass. Vamos utilizar for Linux. Faltou um igual aqui, né? For Linux Samba 4, olha o detalhe, o L maiúsculo, o S maiúsculo, né? O 4 no começo, o 4 no final, para deixar a senha um pouco mais complexa. Traço, DNS, traço, backend. O Samba ele pode trabalhar aí com um servidor de DNS e ele tem diversas configurações relacionadas ao servidor DNS. Pode ser interno, pode ser um DNS
que trabalha aí com zonas, atualização de zonas automáticas, dinâmicas. A gente vai usar o Samba Internal, porque assim, o nosso objetivo não é usar o Samba, por exemplo, para ser um servidor de DNS, né? Para ser um servidor com vários serviços dentro da rede, apenas com esse serviço principal numa rede Windows, fazendo o papel de Active Directory. Então, por isso que a gente vai deixar Samba underline interno. Aí use RFC 2307 é uma opção relacionada aos gerenciamentos de UID e GID de usuários do Linux dentro do Samba. Tá? Depois tem outro slide aí, pessoal, com outras opções, com o detalhamento dessas opções. Então, Sambatu, Domain Provision, _domain Dexter, _realmdex.com.br, _server role igual DC, _admin pass, igual for Linux Samba 4, _dns, _backend Samba underline intro, use, _rfc 2307. Então agora ele está fazendo provisionamento. Ele está criando toda a sua base do OLDAP, ele está fazendo a configuração relacionada ao Kerberos. Tá? Então a ideia é que você consiga uma máquina fazendo o papel de Windows Server. Tem outros ajustes, né, para deixar essa máquina mais parecida ainda com o Windows Server. Então, o Server Role, Active Directory Domain Controller, né, Hostname, File Server, NetBIOS Domain, Dexter, esse é o nome que a gente tem que informar para os clientes. Aí tem o Domain Seed, o DNS Domain, e o Domain Seed, a informação referente a este servidor. Aí, no slide 12, ainda ele fala, outra maneira é colocar um traço interactive, né, que você pode informar outras opções. O próximo passo agora é configurar o serviço para ele carregar como AD na inicialização. Então, para fazer isso, nosso serviço que foi disponibilizado pelo Sernet, eu vim aqui no etc default sernet-samba. E aí eu posso colocar o seguinte, ó, quando você iniciar a máquina, o Samba vai startar como? Ele vai startar como none, não ativado, como classic, né, que seria aquele papel do Samba 3, ou como AD, fazendo, por exemplo, o papel de Active Directory como fosse um Windows Server, como AD, né? Então, quando ligar a máquina, iniciar o daemon como AD. Outra coisa também que a gente vai precisar fazer é copiar a informação referente ao Kerberos. O Kerberos, quando você faz a implementação dele, você faz um ajuste referente à autenticação, né? E a data e hora, tanto do servidor como do cliente, tem que estar sincronizada para que o Kerberos possa autenticar de forma segura, né? Se, por exemplo, você visualizar o conteúdo, olha lá, basicamente ele tem a informação sobre o reino, que é o domínio, né? Ele fala sobre fazer procura do reino por DNS falso e fazer procura do reino por KDC. No caso, por KDC, indicando que o Samba 4 também é um servidor Kerberos, aí true. Né? Beleza. Então eu joguei isso lá para o varlib Samba Private. Quando você faz o provisionamento, esse conteúdo ele é preenchido com várias informações sobre o seu domínio, tá? Então tem esses arquivos com a extensão LDB, que são informações referentes à base do OpenLDAP, tá? No caso do OpenLDAP do Samba, que ele tem um OpenLDAP, ele tem um LDAP, na verdade, um LDAP, né? Não um OpenLDAP, tem um LDAP. Aí eu vou iniciar o Samba, né? Para iniciar o Samba, System CTL, né? Eu estou no CentOS, aí Start, depois eu uso aí o nome do serviço, Sernet Samba-AD. Se você usar o comando ss-putan, ele tem uma lista de diversos serviços, tá? E você pode fazer um pipe grep por Samba. Olha lá, todos essas portas
foram carregadas quando você iniciou o Samba, né? Você pode ver, por exemplo, que tem porta de DNS, né? Tem portas do Kerberos, tem porta do ALDAP, né? Ele vai precisar de todos esses serviços, porque na verdade o que é um Active Directory? É um conjunto de serviços, né? Então ele precisa iniciar tudo isso. Uma coisa que acho que eu esqueci de ajustar é a quantidade de memória da máquina. Essa máquina File Server é interessante você deixar ela com 512, né? Ó, viu que eu tô com pouca memória, né? Eu posso usar um echo 3 no /proc sys vm drop cache para liberar mais memória. 75, ainda dá para fazer alguma coisa, tudo bem. Agora, pessoal, a gente vai levar o domínio para o Windows Server 2008 R2. Olha que legal. Então, é um comando que a gente utiliza para mudar o domínio do Samba. Falar para o Samba, ó, você vai trabalhar com esse level, tá? Então, ele faz um papel de Windows 2008 R2. Então, Samba to domain level raise, traçar domain level, defino o nome do level e defino também o level da floresta. Vamos aguardar aí, ele vai mostrar, né, que alterou. Se você aumentar a memória, né, e se esqueci de aumentar, é mais rápido esses comandos. E agora a gente pode usar no lugar do raise o show, que aí ele fala, ó, você está com o 2008 R2. Aí ele fala, domain function level change, né? Press function level change. Beleza. Então, ó, já tem Windows Server 2008 R2, né? Só que open source. E aí, pessoal, aquelas opções, né? Ela tem as explicações aí com mais detalhes. Slide 15. Define o nome do domínio, zonas carregáveis dinamicamente, né? Se eu usar o bind DLZ, eu usei o Samba interno, habilita o Samba automaticamente como componente AD, armazenar atributos tipo POSIX, né, com contas de Unix e Linux, server role, regras de funcionamento, reino do Kerberos, nome de identificação, gerencia o banco de dados Kerberos, ele é utilizado para fazer a autenticação. Admin pass, né, que define a senha. Bem, aí ele fala sobre o arquivo de configuração. A gente vai fazer um backup do arquivo original e copiar o nosso, tá? Primeiro ele pede para você acessar o etc samba, né? Vamos ver o que tem aqui, ó, só tem o smb.conf. Vamos fazer um backup dele, certo? E copiar lá do root samba o smb para onde eu estou. E vamos abrir esse smb.conf. Você pode ver que o arquivo ele é separado por seções. Você tem aqui a seção global, tem a seção de netlogon, tem a seção sysvol, a seção público e a seção lixeira. Na verdade, a gente separa assim, existe a global e existe as outras, tá? Cada seção dessa tem uma função. A global, como já está falando, define as diretivas de funcionamento de todo servidor. As outras são compartilhamentos. Ah, tá. Então tem a global, configuração de servidor. O resto, compartilhamento. Posso criar um compartilhamento com o meu nome? Pode. Pode criar um compartilhamento com o nome do setor da empresa, do grupo. Eu poderia colocar aqui impressoras, né? Na parte global, você tem o workgroup, né, que seria aquele nome de domínio, o nosso reino, o nome NetBIOS, ou seja, como que ele vai aparecer para as outras máquinas no ambiente Windows, lá, né, no ambiente de rede do Windows. Server role, né, quer dizer que ele é um Active Directory main control. DNS forward, ou seja, quando ele não consegue fazer no caso, quando ele não consegue atender, né, uma requisição, para onde que ele vai mandar, ou seja, ele não consegue fazer a resolução de um nome, aí ele manda para 192.830. Interface ETH0, bind interface only yes. Quer dizer que eu só vou utilizar a ETH0 para poder se comunicar com os clientes. Bind interface only yes força isso, né? O ID map LDB user
é para você ativar o gerenciamento de UED, GED do Linux dentro do Samba 4. E aqui tem as opções da lixeira, que ainda nos slides mais à frente serão explicadas. As opções de NetLogon, de Sysvol, no caso você tem aqui para fazer o compartilhamento de scripts, né? Você carrega um script. Nós temos também a parte de Sysvol, que o Samba utiliza na sua base de dados. E o compartilhamento público para os colaboradores poderem acessar dentro do ambiente de redes do Windows, né? Ele tem um comentário, um local, né, falando que não é apenas leitura, o convidado pode acessar. Quando você criar um arquivo, ele força essa máscara aqui. Ele não permite arquivos de música, vídeo, foto, e ele também esconde de forma automática, né, oculta arquivos com NI e log. E aqui a lixeira, né, browsable, quer dizer que ela vai estar lá disponível, a lixeira que cada colaborador vai ganhar. Bem, no slide 18, ele fala sobre restringir conexões ao Samba. Na verdade, é uma dica de segurança, né? Nós acabamos de ver que você pode utilizar as diretivas interface igual, aí você coloca a placa de rede, bind interface only igual yes, quer dizer que você vai utilizar apenas aquela interface que está em interface. Então, bind interface only, apenas converse com a interface tal. Aí, interface tem lá qual eu vou apenas liberar para poder me comunicar com os clientes. O Samba2 Test Parm é quando você precisa testar se a configuração do smb.conf está correta. Samba-tu test parm. Aí ele pede para você usar o Enter e não dá nenhum erro. Tá ok. Bem, então o arquivo, como a gente acabou de falar, né, ele é o principal arquivo de configuração. Ele tem as seções, né, tem a global e as outras são compartilhamento, e o nome de seção, recurso, é o nome do recurso e os parâmetros dentro da seção define o comportamento do recurso. Recurso assim, é o que vai aparecer lá no ambiente de rede, tá? Então você define o nome dele, por exemplo, público. Aí tem as diretivas, se ele vai estar oculto, se ele permite, por exemplo, que você grave música, se um convidado pode acessar. Então tem essas opções do compartilhamento. Aí ele fala que uma sessão sempre iniciada com o nome dentro de colchetes, pelo que a gente viu, né? E os parâmetros possuem o nome e o valor, isso também a gente já conseguiu identificar. O arquivo baseado em linhas individuais, cada nova linha representa um novo parâmetro. Esses valores não são case sensitive. Beleza. Então, cada linha é uma diretiva a mais, um parâmetro que você vai colocar. Aí ele fala sobre o compartilhamento público, na verdade ele já está pronto. Tá? Esse é um compartilhamento que vai permitir gravar em SR público. Aí você deve lembrar da aula do servidor NFS, né, que você teve aí uma aula anterior, onde nessa aula foi montado, vamos ver se você lembra disso, o nosso SRV público na máquina file server. O nosso SRV público ele foi montado utilizando um compartilhamento remoto. Então olha só, nós tivemos a aula de RAID e LVM, você preparou um espaço. Na aula de NFS, você compartilhou esse espaço e montou no file server. E agora no Samba, nós vamos utilizar este espaço para poder gravar os arquivos dos colaboradores quando acessar um compartilhamento público. Então, a partir do momento que ele gravar em SRV público, na verdade, onde ele vai estar gravando? Ele vai estar gravando no storage, lá no LVM com RAID. Ou seja, as aulas, na verdade, elas acabam uma levando a outra, né? Aí ele fala que as opções, né, que nós temos ali é de comentário,
que vai aparecer lá no ambiente do Windows. No path, o caminho apontando dentro do Samba o que você vai compartilhar. Eu poderia compartilhar o barra tmp, poderia compartilhar outros diretórios. É só eu criar o compartilhamento. O read only yes ou não, né? Se o compartilhamento é somente leitura. E o mesmo efeito é colocar write table, yes ou não. Guess OK permite ou não a visualização do compartilhamento por convidados, né? Aquele colaborador que não se autenticou. Aí tem o Force Create Mode, né? Seria forçar o padrão de permissões. Ao criar um arquivo, ele vai ficar com aquela permissão. O Force Director Mode, mesma coisa. Criou um diretório, vai estar com aquela permissão. O Veto File, o Wide File, é para você, no caso, bloquear e também ocultar tipos de arquivos. Aí ele pede para você usar o Samba Tool para a gente testar, a gente já usou. E também a gente pode restartar o serviço, né? Interessante a gente ver como funciona também isso. Então tem o System, CTL, Restart, Sernet, -samba, -ad. Ele demora um pouco, né? Porque são vários serviços. E também tem um comando que é o SMB Control. Se você usar o SMB Control, tem lá SMB Control all reload -config. Também é algo para você testar, né? Tá no dia a dia, não quer restartar, você pode dar um reload. Então vamos testar ele também. SMB Control all reload -config. SMB Control all reload -config. Ok, mais rápido, né? E a gente tem um ajuste falando para o próprio servidor file server que ele deve procurar informações sobre o domínio do Dexter na própria máquina. Eu não vou usar o servidor DNS da empresa. Não, eu vou fazer assim. Eu vou lá no resolve.conf, vou apagar aqui. Opa, apaguei demais, né? E vou usar o 40, porque sou eu mesmo, é o file server, tá? Então, a gente tem que ver o seguinte, ó. O Samba 4 já tem DNS, o Samba 4 já tem ODAP. Então, quando a gente implementa numa empresa que já tem DNS, já tem ODAP, às vezes tem essa confusão, né? Como que eu posso utilizar? Aqui ele vai estar fazendo a resolução dele mesmo para as máquinas Windows, né? E eu posso colocar um 30 aqui falando, ó, quando ele procurar, por exemplo, uma máquina intranet Dexter, ele não vai saber o que é isso, né? Então você pode fazer isso daí. Bem, vamos colocar 40. intranet.dex.com.br. Olha lá, ele não encontra. Então eu poderia colocar um 30 ali, mas aí eu vou só trabalhar com o próprio Samba mesmo. Aí ele pede para você usar o SMB Client para ver se ele consegue informações dele mesmo, tá? Essa parte é interessante, esses testes que a gente faz antes de ingressar os clientes, né? Olha lá. Então, ele realmente consegue achar, inclusive ele mostra qual a versão, o nome completo da versão Sernet para CentOS. Então ele fala, ó, você tem um shard name, né, que é um compartilhamento chamado lixeira, um público, um sysvol e um netlogon. Tá? Ele fala sobre isso. Bem, agora, pessoal, chegou uma parte interessante da aula, que é a utilização do Samba Tool. Eu já fiz alguns testes com a ferramenta, mas você pode, por exemplo, usar o "-h para trazer mais informações. Por exemplo, Samba Tool "-h, o que ele traz para nós? Traz um help, se eu coloco, por exemplo, Samba Tool user "-h, aí ele fala, Samba Tool user quer dizer que você pode usar Samba Tool user add, create, delete, disable, enable, list password, set, experience, set password. Então eu posso fazer tudo isso com o usuário. E se eu quiser ver sobre grupo? Aí eu uso group, aí ele fala, você pode usar o add member, delete list member, remove member.
Tá? Então são várias opções que você tem aí, você vai acabar aprendendo com com a própria ferramenta. Por exemplo, DNS, né? Se você quiser deixar o Samba como um servidor DNS, igual acontece no Windows Server. Quando você instala o Active Directory, né? Você acabou de instalar o Windows Server, você instala o Active Directory. Ele já instala um servidor DNS, porque o servidor DNS faz parte do Active Directory. Então, eu tenho aí como o Samba, como um servidor DNS, o Samba 4, né? Fazendo papel aí, ó lá. Ele pode adicionar, deletar, fazer pesquisa, tem várias opções. E aí eu posso gerenciar usuários, né? Por exemplo, tem algum usuário cadastrado? Vamos ver, Samba2 User List. Samba2 User List. Só tem 3, né? Tem o convidado, administrador e aquele relacionado ao Kerberos. Agora, olha só, pessoal. Get Ent PSWD. Tá vendo aqui, ó? Helpdesk, Dexter, Brian, Kaiser Milo, ND, Grace Kenny, Anthony Brooks, Fox Bennett, Harry Rosenberg, Tux Linux. Então, todos eles devem estar nessa lista, tá? Eles, no caso, devem ser cadastrados no Samba 4. Bem, você pode ver que é uma lista muito pequena, né? Agora imagina com 50, 100, 150, 300, 600, 1000. A ideia é que você crie script para poder migrar. A mesma coisa acontece com o grupo, né? Ó, Samba2 Group List. Olha lá, tem um monte de grupo, mas não tem, por exemplo, GetEnt Group. Aqueles principais, né? Diretores, vendedores, financeiros. Não tem eles. Então, olha o que nós vamos fazer agora, pessoal. Nós vamos participar de cenários. O nosso primeiro cenário é que a empresa Dexter possui colaboradores que precisam ser migrados da base Unix, que é o que está no PSWD, para a base do AD, Samba 4. Como que eu faço isso? Vou cadastrar um por um? Não, vou criar um script com laço for. Não, é importante esses tipos de migração. Eu uso esse script utilizando for para migrar usuários que possuem o ID maior ou igual a 1000 para a base do AD. Então, basicamente, o script, olha como funciona. O migro usuários. Ele tem um cabeçalho, até aí não tem muito segredo, né? Aí tem um for falando o seguinte. Ele vai declarar na variável usuários, então quer dizer que essa variável vai guardar uma lista do resultado deste comando aqui, ó. Tá? Se eu usar esse comando fora, eu vou ver uma lista com todos os usuários que têm o ID maior ou igual a 1000, ou seja, usuários comuns, mas não o nobody. Tá? Aí eu vou usar o Samba2 UserAdd para adicionar um usuário e vou colocar a variável. Tá? Então, como a gente está trabalhando com for, para cada usuário que estiver guardado dentro da variável usuários, né, o Samba2 vai adicionar ele. Tá? Então, ele vai adicionar com a senha 123 mudar, com o home drive h2 pontos, o script logon para a gente poder criar novos mapeamentos, e o home directory em file server usuário e o profile em file server profile usuário. Essa parte de profile, pessoal, ele está aqui configurado, mas não vai ser visto aqui na aula, vai ficar como desafio da aula. Aí você vê como consegue ativar isso. Se você não conseguir, depois você vê a resolução do desafio. E depois tem um Done, né? Olha que bacana, pessoal. Dentro do diretório root, se você acessar aí, ó, root samba, você tem acesso a esses scripts, né? Vamos olhar, por exemplo, o migro usuário. Se eu simplesmente usar o comando que está aqui entre parênteses, ele traz a lista de usuários, certo? Então, nós vamos utilizar ele primeiro. O que eu tenho que fazer? Tem que criar ele, deixar ele com permissão 775. Se eu usar um state no script, ele já está lá. E aí eu vou usar o ponto barra, o nome dele, migra usuários. Aí ele vai te mostrar, ó, né, o usuário foi criado, tal, né, usuário criado, usuário criado. Se eu usar agora o comando Samba2 User List, eu vou encontrar esses usuários na lista.
E aí, pessoal, nós temos um outro cenário para você participar. Ah, pessoal, também posso usar WB-Info, tá? Menos U para mostrar eles. O outro cenário, né, o nosso cenário 2, precisamos forçar os colaboradores da empresa DexRE a trocar sua senha padrão 123 mudar no primeiro logon. Porque assim, todo mundo sabe que é 123 mudar. Aí não vou deixar ela, né? Eu vou fazer o seguinte. Todo mundo que logar pela primeira vez vai fornecer a mesma senha, mas vai poder digitar a sua própria senha. Essa parte é interessante na questão da segurança. Solução, vamos criar um script com laço for para resetar a senha dos usuários. Basicamente, o script ele é igual, o começo, né? Tem um cabeçalho, tem um for usuário e tal. Pega a lista de usuários, guarda dentro da variável usuário. E o comando muda lá, samba2 user set password. Aí eu coloco a variável usuário, quer dizer que cada usuário que tem aqui, o comando será aplicado. New password, 123 mudar. Até aí eu tenho que colocar qual o password que ele está usando. Aí, olha a opção que é interessante. Must change at next login, ou seja, faça a troca de senha no próximo login. Aí eu deixo com permissão de execução e vou lá no reseta, executo ele como reseta senha. Se eu usar o ls, eu tenho o script já pronto, vamos olhar ele, ó. Certo? / reseta senhas. Então, esses OK aqui, pessoal, ele está falando o seguinte, ó. Eu consegui fazer a definição de troca de senha, né, para o usuário. Beleza. Vamos agora ao próximo cenário. No próximo cenário, o Samba 4 não possui atributos Unix em sua base de usuários. Ele tem suporte, mas não tem, no caso, essas informações. Por exemplo, o ID e o GID não tem isso, né? Criando assim seu próprio sistema de permissão com valores diferentes do ID dos colaboradores da empresa. Então, se eu pego, por exemplo, aqui, né? getInt PSWD, esses números que você vê aqui, ó, 1000, 1001, 1002, tá vendo? Então, eu gostaria que os meus usuários lá no Samba 4 tivessem essas mesmas informações, tá? Por exemplo, a shell, né, quando ele loga, a home dele. Mas por que você quer isso? Então, lembra que o Samba ele faz o papel também de LDAP, né? Eu posso configurar as minhas outras máquinas como cliente LDAP, para que essas outras máquinas possam utilizar a base de usuários do Samba 4 dentro da sua base local. Então, por exemplo, eu pego a máquina Storage, eu dou um getInt nela, vamos fazer um teste aqui, ó. PSWD, o settler não tem nenhum, pessoal. Ó, no meu tem um usuário aqui, ó, pode remover ele. Userdel -r aluno. Agora sim, ó. A ideia é que quando você use o getInt PSWD no Storage, ele forneça a lista de usuários que também estão no Samba 4, na base do Samba 4, tá? Então, para eu ter essa compatibilidade de UID, GID, qual é o interpretador de comando, a home, eu preciso resolver esse cenário, que como solução é criar um script para adicionar na base do Samba 4 novos atributos Unix aos usuários da empresa Dexter que foram cadastrados. Então, esse script ele se chama add atributos. Ele é um pouco mais complexo, né? Vamos ver ele por aqui, ó. Não, melhor explicar aqui e depois mostrar lá. Olha só, ele começa com um cabeçalho, depois ele cria um arquivo chamado modifica.eldif. Esse arquivo ele vai conter as informações que são os atributos necessários para me adicionar os usuários. Ele fica no TMP. Aí depois tem uma variável, essa daqui a gente conhece, né? Que armazena lista de usuários do Samba 4, né? E não inclui o usuário DNS, Administrator, KRBT, GT, Guest, Root, não adiciona eles. Ele vai apenas coletar nomes de usuários, que não são esses, e jogar na variável usuários. Depois, nós vamos definir
uma variável com o nome de UID. Geralmente, basicamente, o que ela faz? Ela vai usar um getChange PSWD com o nome de cada usuário que ele conseguiu coletar aqui e vai fazer um corte na vertical para pegar o valor da terceira coluna. Terceira coluna? Terceira coluna. Né? Vamos pegar aqui, ó. 1, 2, 3. Ó, ele vai pegar isso. Ó. Ah, tá. Ele vai pegar, então, quem está no Samba 4, vai fazer essa verificação junto ao PSWD e vai fazer um corte pegando essa informação 1000, 1001, 1002, 1003, 1004 e vai guardar na variável UID. No slide 35, ele faz a mesma coisa na coluna 4, guardando a informação no GID, tá? Que seria a informação do grupo. E o home dir ele faz na coluna 6, pegando a home de cada usuário. E aí, vem uma parte interessante aqui, ó. Ele está... Cadê aqui? Cria... tá. Pessoal, aqui, ó, não começa com a barra, tá? O nosso script, vamos ver se ele está certinho. Cadê aqui, ó? Cria o arquivo, ó, começa com echo, né? Então, ele vai criar um arquivo com todas as informações, né? Aqui, na verdade, ele já criou, só que ele deixou vazio. Se eu fizer esse comando agora, eu vou ter um arquivo vazio. Olha como que ele vai alimentar esse arquivo, isso que é importante. Ele vai colocar assim, ó, echo, né? Ele vai alimentar. dn dois pontos, cn igual o nome de cada usuário que estão dentro da árvore user, indexer com br, ou seja, dentro do domínio do Samba 4. Ele joga para o final do arquivo. Depois ele vai jogar um change type modify, ou seja, ele está falando que vai fazer uma modificação, adicionando o object class, que é um tipo de informação para a gente trabalhar com conta Unix e conta nome de usuário e o nome de grupo no Unix. Então ele vai adicionar o object class post account, post group, vai adicionar também ele vai alterar, né, o UID number, jogando no valor do UID number o UID de cada usuário, vai adicionar o GID number, que não existe essa informação, e vai colocar o GID number com o GID do usuário, sempre pegando aquelas variáveis, vai adicionar o home, Unix Home Direct também, que não existe, com a informação da variável home dir, e vai adicionar um login shell com bin bash. Feito isso, eu vou deixar o script com permissão de execução e vou executar. Aí tem uma nota, pessoal, que é muito importante. Ó. O script add atributos sh apenas criou o arquivo audif no diretório tmp contendo as alterações. Abra o arquivo e mova as primeiras 18 linhas, que são as informações do primeiro usuário, para o final do arquivo e depois altere a base através do comando ldb modify. Então, basicamente, essa parte que é um pouquinho mais complexa, vamos resumir ela. Você cria um script para adicionar atributos, executa o script, ele cria um arquivo com os atributos, mas não mexe na base. Depois, você abre o arquivo gerado, pega as 18 primeiras linhas, manda para o final e aí, finalmente, você usa um comando que faz a modificação na base, que é o ldb modify. Você tem que apontar qual é o servidor, qual é o arquivo, qual é o usuário e qual o domínio, usuário e a senha. Tá? Então, o script, essa parte ela já está pronta. Vamos ver se tem alguma coisa no TMP. Nada, né? Vamos ver o nosso script. Tá. Aí, ponto barra add atributos. Não aconteceu nada. Se você usar, não mostrou nada, mas se você listar o TMP, olha o arquivo lá. Tá? É o arquivo que ele criou. Aí, o slide pede para a gente abrir o arquivo. Certo? Eu vou deixar numerado a 2.7NU. E da linha 1 até a linha 18, que no caso vai ser essa linha vazia aqui, eu tenho que pegar esse conteúdo e jogar lá para o final, tá? Para quando ele for migrar, essa primeira linha, esse primeiro usuário, ele contém uma informação já dentro da base que vai dar erro. Então eu tenho que mover ele lá para o final
para quando ele fizer a migração, ele adicionar, na verdade, os atributos, ele adicionar os atributos desse usuário como último usuário. Aí funciona, tá? C18C é para você cortar. Aí eu vou lá para o final. P, colar. Vamos de novo. Estou no arquivo, fico na primeira linha. Letra C, digita 18. Letra C, acabei de cortar 18 linhas. Aperto o ESC, vai para o final. No final, na última linha, aperto o P. Beleza. Então tá aí as informações que serão adicionadas aos nossos usuários lá na base do OpenODAP. Agora, desculpa, da base ODAP do Samba 4. Olha o ID e GID, tá vendo? Tá tudo batendo com as informações do PSWD. Então vamos gravar e agora sim vamos ao comando. O próprio script já tem um comando, pessoal, tá? Só que está comentado, ó. Não descomente ele. Onze registros foram modificados com sucesso, tá? Esses 11 registros é que quando você usa o Samba to user list, são os usuários da empresa Dex. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá? Então os 11 foram alterados. Vamos agora ao cenário 4. Ele possui grupos de colaboradores que precisam ser migrados do Unix para a Samba 4. Qual a solução? Criar um script também com for para migrar os grupos. Só que aí é fácil, ó, pessoal. Ele tem uma variável chamada grupo que vai armazenar estes grupos. Depois, uma variável com o nome de membros para adicionar, para armazenar dentro do grupo, dentro do nome de cada grupo, os membros desse grupo, tá? E ele vai adicionar os grupos e os membros do grupo, tá? Eu vou usar alguns comandos fora para você ver a construção do script. Ele se chama migra grupos. Por exemplo, este primeiro comando, o que ele faz? Armazena na variável grupo os grupos diretores, vendedores, financeiro, analista. Este segundo comando, ele vai armazenar os membros que estão em cada grupo, tá? Eu vou colocar um aqui só para você ver, ó. Diretores. Olha lá que legal, tá? E agora ele vai adicionar os grupos, né, que são esses. Ele vai adicionar os membros. Olha como que adiciona membro. Samba Group, add membro, o nome do grupo, por exemplo, diretores, e o nome dos membros. Como ele fez o corte aqui, por exemplo, do diretores, ele vai jogar esses daqui, esses usuários. O script já está pronto, não tem muito segredo. Esse script é só usar o ponto barra migra grupos. E aí a gente pode fazer um teste. Samba to group list. Olha eles aqui, ó, no final. Para poder listar, deixa eu lembrar aqui. Samba to group list members e o nome do grupo. Diretores. Aí, ó. Aí você tem diretores, tem financeiro. Opa! Não. É no final. Financeiro. Aí, ó. E assim por diante. Tá bom. Bem, continuando. Já tem os grupos certinho. Agora a gente vai falar da lixeira. Da lixeira, essas diretivas elas funcionam assim. Esse é o módulo no Samba que trabalha com lixeira. O repositório onde ele vai guardar as lixeiras, SRV Samba Lixeira. E cada usuário vai ter uma lixeira com seu nome. E aqui são as informações que ele vai configurar junto à lixeira. Version yes. Ele grava diversas versões do mesmo arquivo. Keep it tree. Ele consegue manter árvores de subdiretórios. Ele exclui arquivos do tipo tmp, vartemp, tmp, ou seja, ele não manda para a lixeira. E director mod, como um modo de trabalho dentro da lixeira,
ou seja, só o dono pode ler, escrever e executar. Aí depois tem um compartilhamento lixeira, apontando para SRV Samba Lixeira o nome do usuário. Browsable quer dizer que ele vai estar disponível no ambiente Windows. Read Only não é apenas leitura. E um convidado pode acessar. Aí depois eu uso o Sambatu Test Parm. Essa parte a gente não precisa, que já foi feito, tá? Na verdade, o que preciso fazer é criar a área de lixeiras, né? Eu não tenho essa área criada. Então, para criar, eu vou usar o mkdir -p srv samba lixeira. Vamos ver o que eu encontro lá. Nada. Para cada usuário, eu preciso criar uma pasta aí dentro. Então, para fazer isso, nós temos o cenário 5. A empresa Dexter Corrêa necessita que cada colaborador possua um diretório que fará papel de lixeira no Samba 4. Como fazer isso? Mais uma vez, um script com laço for que cria diretórios de lixeira para usuários que possuem o ID maior ou igual a 1000. Então, o conteúdo, o começo do script é igual. Tem um for, pegar o nome do usuário, aí ele vai criar dentro de SRV Samba Lixeira um diretório para o nome de cada usuário que ele encontrar aqui, ó. Tá? Ou seja, usuários lá aqueles 11, né, do Dex, da empresa Dexter. Aí ele vai trocar a permissão, vai trocar também a parte do grupo, né, o nome do usuário, nome do grupo. Isso vai ser dado como permissão ao diretório de cada um, tá? Então eu tenho aqui, pessoal, ó, primeiro vamos listar, não tem nada. Vamos ver o nosso script, certo? Vamos executar agora ele. E vamos usar o ls e depois com "-l", para você ver que cada um tem uma lixeira com o seu próprio nome e também como o dono, né? Esse seria, então, o nosso cenário 5. E agora, para terminar essa parte aqui, antes de a gente falar sobre um cliente Windows, vamos falar sobre script. Ele pede para você copiar, criar um script em varlib samba sysvol, nome do domínio script, com o nome de logon vbs. Esse script basicamente vai fazer um mapa, vai criar um mapeamento com compartilhamento com o drive P2 pontos, apontando a lixeira pública. E o L2 pontos, no caso, lixeira, tá? Dentro, deixa eu ver aqui onde nós estamos. Dentro do root samba, nós já temos o logon, né? Podemos inclusive dar um cat nele, ó. Tá? Nós vamos copiar ele para varlib samba sysvol dexter scripts. Depois, vamos mudar o dono e o grupo deste script e tornar ele executável com o chmod 755. Ok. E agora, vamos ingressar estações Windows no nosso domínio. E aí, pessoal, basicamente, né, vou lá nos aplicativos, painel de controle, tem sistema de segurança, sistema, aí ele tem a parte ali de ver o nome do computador e tal. Cadê aqui? Ah, do lado, né? Gerenciar dispositivo, configurações avançadas. Aí você coloca em nome do computador, você clica em alterar, em domínio Dexter, Administrator, a senha, né? Que é o Samba, o For Linux Samba 4, né? Depois ele vai logar, né? Ele vai falar que conseguiu ingressar no domínio. Você reinicia a máquina, coloca lá o nome de usuário, coloca a senha, né? A senha do usuário, 1, 2, 3, mudar. E ele vai pedir para trocar. Depois que você acessou, ele vai cair aí nos compartilhamentos, né? Lixeira e público. Então, vamos fazer essa parte? Olha só, me acompanha aqui. Essa máquina é uma máquina Windows versão 8.1, certo? Ela tem
90 dias, né? Ó, eu já usei alguns, ó, 78, tá? Então não é pirataria nem nada, você pode utilizar aí. E aí, antes de qualquer coisa, você vem aqui em painel de controle e faz uma alteração do IP, né? Você faz a instalação no VirtualBox, deixa lá como rede interna e coloca como subrede 1. Aí você vem aqui em exibir o status das tarefas de rede, alterar configurações do adaptador, clica com outro botão no adaptador propriedades e no IPv4, cadê aqui, ó, protocolo do IPv4, você deixa com 192.811 para ficar dentro da subrede 1, 255.255.0, que é a máscara de subrede. O Gator aponta lá para o Security e a parte importante, 192.168.240, que é o servidor apontando para o file server. Ok, fechou, beleza. Agora vamos a outra alteração, né? Lá ele pede para ir em painel de controle, sistema de segurança, depois sistema, e aqui do lado configurações avançadas. Configurações avançadas, você vem aqui, cadê? Nome do computador, botão alterar, no domínio você digita Dexter, aí ele pede para você, já achou lá o Samba 4. Aí ele pede para você colocar o nome, né, do administrador lá do Samba 4, ele se chama Administrator, a senha for Linux Samba 4. For o L maiúsculo, Linux o S maiúsculo, Samba 4. Aí tem que aguardar ele se comunicar com a máquina, né, com o domínio. Fazendo a comunicação, você pode reiniciar essa máquina, né, que é um cliente. Reiniciando, a gente já tem acesso ao compartilhamento. O que pode dar de errado? Então vamos lá. No VirtualBox, você não deixar como Linux como rede interna e subrede 1. Bem-vindo, né? O IP não está dentro da rede e a data e hora das máquinas não está ok. Vendo ok, vou reiniciar agora a máquina. Vamos aguardar, pessoal, ele reiniciar. Bem, então eu reiniciei, né? Tinha que clicar lá no botão fechar, reiniciar agora, tal. Aí eu venho aqui, ó, trocar de usuário, coloco outro usuário. Vou utilizar aquele nome lá de usuário Brian, que você viu durante os cursos, né? Brian.ly. A senha é 123, o M maiúsculo, mudar. Aí lembra do reset senha lá, do resetar senha? Então, aí eu preciso colocar uma nova. Eu vou digitar for Linux 2015, só que o 2015 com o shift ativado, né? Então fica arroba, né? Então for Linux 2015. Tem que colocar uma senha um pouco complexa. Aí ele fala, ó, senha foi alterada, e aí tem que aguardar agora ele carregar. Bem, eu coloquei 1 GB, né, de memória para esse Windows, né? Eu tenho outras máquinas ligadas. Ele realmente é um pouco pesado, né? Então você vê aí quanta memória você vai colocar. Ele demora um pouco para carregar. Muito bem, pessoal. Olha só. Então ele já deu um bem-vindo aqui e tal. Vamos tirar essas opções. Olha, ele falou sobre perfil remoto. Então, isso aí vai ficar como desafio para você resolver. Aí vem aqui no botãozinho, que é uma pasta, né, um ícone, para ele te mostrar o compartilhamento público, certo? E o de lixeira. No público, eu tenho aqui já um arquivo, eu vou criar vou colocar aqui o nome de um documento de RFT. Vou colocar o nome de meu arquivo. E aí eu gostaria de mostrar para vocês a parte de permissão, tá? Quando eu clico com outro botão, vem em propriedades, em detalhes, ele coloca como anônimo. Pô, mas eu não sou anônimo, eu loguei lá como
Brian.ly. Então, nós temos esse probleminha para resolver. Vamos voltar aqui aqui, ó. Beleza. Voltando aqui, eu gostaria de mostrar para vocês, na máquina File Server, ao usar o ls-l srv público, ó, que cadê aqui, ó, dá uma olhada. Que o arquivo, aqui, ó, que o arquivo, meu arquivo, ele foi gravado para o grupo user. Até aí tá certo, o grupo, que ele vai utilizar esse grupo como grupo de usuários no Samba. Mas o nome do usuário tá como nobody. Então, como que eu arrumo isso? É Brian.ly, né? Como que eu arrumo isso? É o nosso último cenário da aula, é o cenário 6. O servidor File Server utiliza armazenamento montado via rede NFS Servidor Storage para armazenar os arquivos e colaboradores da pasta pública. Essa parte já ficou bem clara, inclusive hoje nas outras aulas. Quando o compartilhamento é utilizado através de estações Windows, a permissão dos arquivos não é setada corretamente. A gente acabou de ver, né? Ele fica como nobody. Solução: vamos configurar o servidor storage como cliente ao DAP do Samba 4. Olha que legal. A fim de ajustar corretamente as permissões na pasta compartilhada. Fazendo esse tipo de configuração, tem outros também que a gente vai usar. Quando eu usar o getInt PSWD no file server e ver esses usuários, eu também vou ver os mesmos aqui. Agora, por quê? Porque o storage, que é uma máquina Linux, vai buscar usuários dentro de uma base LDAP, que é a base do Samba 4. Como a base LDAP do Samba 4 tem os mesmos usuários que a máquina File Server, as permissões vão estar setadas de maneira corretas, tá? Então, temos aqui alguns ajustes. Não é só isso que a gente vai fazer. Vamos começar, pessoal. Primeira coisa. Na máquina Storage, vou instalar um pacote que define esse tipo de configuração, né? Cliente LDAP no Linux. É o pacote libpan LDAP-D. Aí ele vai fazer umas perguntas. Quem é um servidor LDAP? Aí você coloca o IP da máquina File Server. Qual é a base de usuários lá? CNUser, DCDEX, CCCOM-BR. Quais são os serviços que eu vou configurar como cliente LDAP? Group, PSWD e Shadow. São os grupos, usuários e senhas. Então vamos fazer? A máquina Storage. apt-get install libpan -aldapd. Aí ele vai fazer umas perguntas, a gente preenche, pessoal. É no debconf, porque essa máquina storage é uma máquina Debian. Aí você digita aqui o IP40, vai no OK. Aqui eu preciso colocar no começo cn igual o começo maiúsculo users. O resto está OK. E aqui eu vou ativar grupo com a barra de espaço, PSWD e o Shadow. Aí vou no OK. Feito isso, vamos passar para o slide 53, que aí você precisa configurar o serviço NSLCD, que é o serviço que consegue fazer uma comunicação diretamente com o servidor LDAP, né? Então ele tem qual usuário, qual grupo, quem é o servidor, qual a base, versão do LDAP, quem é o administrador com a senha. Para você filtrar senhas, no caso, filtrar usuários, que é o PSWD, esses usuários precisam conter que tipo de informação, né? Então tem Object Class POSIX Account, que foram aqueles atributos que nós adicionamos, né? Para mim fazer um mapa de usuários, eu vou mapear o ID para o para o SAN, na verdade, o SAN Account Name. Esse SAN Account Name são as informações do usuário que está no Samba 4. Nós vamos mapear para o ID. O Unix Home Director é o que está no Samba 4. Nós vamos mapear para Home Director. E na parte de grupo, eu vou filtrar usuários que têm Object Class POSIX Group. E eu vou mapear o GID Number para GID Number. Dessa maneira, eu vou conseguir ter todos os usuários e grupos dentro do Storage com as mesmas informações de usuários e grupos dentro do Samba 4. Então, vou pegar aqui. Deixa eu ver, acho que já tem um conteúdo, se eu não me engano, pessoal. Storage, olha que beleza, LDAP, já está ele lá, já está.
Então vamos copiar ele, storage. Vou colocar o comando completo. É o cp root ao DAP, lcd para o etc. Usando o cat no etc nslcd, ó, ele tem um conteúdo aqui, tá? Vem a pergunta, como eu sei que funcionou? Então, antes de usar esses três comandos, getEnt passwd, não tem nada, né? GetEnt group, não tem nada. Então vamos lá, service nlscd restart, getEnt passwd aos usuários que estão dando da base, né? E getEnt group, usuários estão dentro, cadê? Os grupos, né? Que estão dentro da base. Beleza. Mas, e aí? Já funciona? Então, tem um detalhe aqui, pessoal. Quando você trabalha com servidor NFS, cliente NFS, o ID map D deve estar com a mesma configuração. Vamos ver no file server. O file server é um cliente, né? vim etc idmapd.conf. Dá uma olhada aqui, ó. Tá comentado. Não vai funcionar isso. Então vamos descomentar, né, do cliente file server. Ele vai ficar como use e grupo nobody para fazer o mapeamento. Aí eu preciso restartar o serviço dele, tá? É o rpc bind. E no servidor, né, o storage, ele é um servidor NFS. Eu tenho que abrir o mesmo arquivo e ter essas informações. Aí você vai ver um detalhe aqui, por isso que está dando errado. Ó, nobody user, né? Nobody. Nobody group, no group. Não, tem que ser nobody também. Tem que ficar igual, tá? Eu vou deixar cliente e servidor iguais. Só que nós temos um outro probleminha. getEnt group. Eu não tenho um grupo com o nome de nobody, tá? Eu tenho no group. Se eu ver aqui no cliente, getEnt group, nobody, eu tenho um grupo com o nome de nobody e tenho o GID 99. Nobody não existe. Ih, vai dar erro então. Aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um grupo com o nome de nobody que contenha o GID 99. Eu tenho que fazer isso lá no servidor. Tá. Aí usando o comando, olha só, eu vou ter a mesma coisa, iguais, tá vendo? Aí eu posso restartar nfscommon restart, service nfcommon restart. Vamos aguardar. Tá. Bem, aqui tem pergunta da LPI, né? Mas antes a gente tem que testar. E aí, funcionou? Lembra lá do compartilhamento? Vamos listar o compartilhamento. Vamos agora voltar lá para o Windows e gravar mais um arquivo. Vamos gravar um documento de texto com o nome de novo arquivo. E voltar agora para a máquina Linux. Novo arquivo. Inclusive ele já até arrumou lá o meu arquivo, né? Cadê aqui, ó? Não, o meu arquivo já estava. Esquece, é o novo arquivo. Ó, o novo arquivo, né? O novo arquivo já está aqui. Não, o meu arquivo estava errado também. Tá certo, tá certo. Meu arquivo, né? Já arrumou. Beleza, pessoal. LPI, qual das opções abaixo usar para a configuração de arquivo SAM para proibir determinados arquivos? A gente viu isso, né? Wide Files, Veto File, é Wide Files, tá? E nossa aula chegou ao fim, né? Para terminar os próximos passos, você tem que executar as tarefas do Project Lab, resolver um desafio Plant Lab, responder as questões do teste de conhecimento.
Então, por enquanto é isso. Obrigado pela sua participação na aula e até a próxima.